A paz do Senhor, igreja. Espero que esse vídeo chegue até vocês, queridos. Vocês todos estando bem, estando, embora confinados nas suas casas, mas com o coração próximo, cheio de ternura, cheio da graça e da paz do Senhor. E eu queria trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus, né? Que nós fizemos ainda há pouco, inclusive no nosso culto doméstico, que eu queria compartilhar com a igreja também, com vocês, queridos, que está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21. Eu posso até saber que alguém agora está lembrando do Fábio, né? Que muitas vezes trouxe a pregação desta palavra para a igreja, ali em Jardim Marilândia. E a palavra diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias, ele estava falando, talvez para si mesmo, por uma necessidade do próprio coração dele, porque ele estava passando dias muito difíceis. Eram dias assim de grande desespero. Eu fico pensando como foi difícil o ministério desse profeta, porque Deus levantou o profeta Jeremias para pregar a uma nação de um coração duro, para dizer para essa nação que ela estava distante de Deus e que se não viessem a se arrepender, viriam povos estranhos, povos extremamente rudes, povos extremamente violentos, e saqueariam toda a nação, destruiriam a cidade santa, derrubariam e queimariam os muros, destruiriam o templo. E o povo não deu muitos ouvidos a esses avisos do profeta. E ele diz que o povo seria levado cativo e isso duraria 70 anos de sofrimento. E Jeremias viveu para ver isso acontecer. Veio o povo da Babilônia, destruiu a cidade de Jerusalém, queimou seus muros, destruiu o templo, levou todas as riquezas daquela cidade, os tesouros da casa do Senhor, levou tudo. E levou mais, o que era mais precioso ainda, levou as pessoas mais fortes, mais capacitadas, né, que tinham perfeita saúde, como escravos, como servos, lá para a Babilônia. E deixou ali uma cidade destruída, monturos, né? Eram grandes ruínas, na verdade, e só ficaram os doentes, os velhos e os mais pobres da terra. A Bíblia diz que aqueles que não tinham sido consumidos pela espada, agora estavam sendo consumidos pela fome. Era grande a miséria daquele povo. E Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, porque ele, nesse livro de Lamentações, né, ele começa a se lamentar diante de Deus. Ele começa a chorar. Ele dizia que as suas lágrimas não secavam de dia e de noite. Né? Ele saía para ver a cidade e a situação como tinha ficado arrasada, como que até a situação de miséria era tão grande que muitos comiam os próprios filhos. Tamanha era a fome, o desespero, a situação daquela terra. Então, tudo isso ele clamava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, ele chorava diante do Senhor. Só que chega um ponto que ele naquele sofrimento todo, ele para e pensa assim: olha, eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade de trazer à memória algo que possa me dar esperança. Essa palavra eu estou falando porque a gente está vivendo um dia de grande conturbação, não é? Dias muito maus, queridos. E talvez esses dias vão ficar mais difíceis ainda. A Bíblia fala de pestes, fala de fomes, fala de desespero. E são sinais, não é, do princípio de dores. A gente tem que saber que a palavra do Senhor vai se cumprir. E a gente sempre na igreja, estando juntos ali cultuando, a gente sempre fala disso. Mas agora a profecia está batendo na porta da gente. Agora a gente está vivendo dias de tristeza sobre toda a terra, de incertezas. Alguns países aí a gente vê
500, 700 mortes por dia, e tudo isso traz ao nosso coração uma tristeza muito grande, um desespero muito grande, porque essa onda, o Brasil vai passar por ela, nosso estado vai passar por ela. E a gente fica na incerteza, assim, será que eu vou perder alguém que eu amo? Será que, com tudo fechando, onde eu vou trabalhar? Então todas essas incertezas vêm ao nosso coração. E se a gente ligar a televisão, você vai ficar vendo 24 horas por dia de notícias ruins. E o nosso coração vai começar a ficar tão saturado, tão triste, tão desesperado, tão amargurado de tudo isso, que a gente vai perdendo a noção das coisas até. E a gente pode de repente começar a entrar nessa situação que o próprio Jeremias estava ficando, depressivo, chorando, em quase que em desespero o tempo todo. Mas a gente precisa fazer como ele, que fez num certo momento, ele parou e disse, chega, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, eu fiz um exercício aqui em casa e eu perguntei para cada um, o que pode te dar esperança, né? Um falou assim, eu tenho esperança de voltar a ficar junto da minha família, porque nós estamos ilhados, né? Quero ver as pessoas que eu amo. E, querido, se você puder, se você tiver, pega as suas fotos, sabe, da sua família e esteja com a sua família, sabe? Traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Traz à memória as fotos das pessoas que vocês amam, sabe? Traz à memória a história da sua família, entende? Traz à memória os momentos felizes que vocês tiveram com a sua família. E saiba o seguinte, esses momentos, eles vão voltar. Passeios que você fez, sabe? Quando você junta todo mundo. Traga à sua memória. Isso é uma coisa que pode te dar esperança. Isso é uma coisa que vai te alegrar. Pensa no seguinte, hoje nós estamos assim, separados, trancafiados dentro de casa, evitando sair ao máximo. É para a nossa própria proteção e para a proteção daqueles que nós amamos. Mas isso não é o fim, não é o momento final, não vai continuar assim, da agora em diante para sempre, sabe? Você ainda vai se encontrar com as suas famílias, você ainda vai festejar com eles. Cadê o pastor D? Vai comer coisas gostosas, tomar um bom de um café, sabe? Fazer um bom de um churrasco na praia. Vocês vão se reunir. Tenha essa esperança. Você tem que avivar essa esperança no seu coração. Tá certo? E aí a segunda coisa que foi sendo citada aqui, né, no culto, eu quero estar com os meus irmãos na igreja. Amados, a gente está com muita saudade um do outro. E é por isso mesmo que a gente está fazendo essa série de vídeos, para a gente matar um pouquinho essa saudade, né? Então, olha só, isso daqui eu estou sendo consagrado diácono. Eu era magrinho nessa época, né? Não sei o que acontece com as pessoas que o tempo passa e vai ficando mais cheinho. Olha só, culto na igreja de Anchieta, culto na igreja de, Campo Belo, Pastor Paulo, pessoas maravilhosas. Olha a irmã Jo ali, sabe? Fotos antigas, olha, Clamor pelas Nações, um culto que a gente fez lá na escola. Vai lembrando disso. Olha aqui, ó, o Fábio, o Marcos Valério. Olha o Roberto aqui, olha, tinha cabelos ainda castanhos, né? Eu também, olha. Agora tá tudo branco, né, Betão? Olha só. Sabe, vai vivenciando isso. Traz à memória as coisas que te dão esperança. Olha aqui a gente catando sucata para comprar aparelho de som para a igreja. Olha só, que festa, todo mundo contribuindo, trabalhando, rindo. Olha o Léo, adolescente ainda. Olha só, que maravilha, todo mundo participando. Naquela época tinha esses cortezinhos aqui, a gente encheu esses cortes de sucata e fomos para o ferro velho para vender. E a gente conseguiu fazer a primeira sonorização do templo ali de Marilândia.
traz à memória isso, olha, trabalhes com as crianças, traz à memória o que pode te dar esperança, querido, a esperança da gente continuar trabalhando, a esperança da gente continuar comemorando, a esperança da gente continuar, olha só, tendo momentos maravilhosos nas casas uns dos outros. Isso nos dá esperança. Traz à memória aquele culto que Deus falou com você, traz à memória aquele louvor que fala ao seu coração, traz à memória um cântico, traz à memória essas coisas todas que Deus traz para nossas vidas, como edificação, uma palavra, uma lição da escola bíblica dominical, um culto em que Deus abençoou você, uma reunião de oração, traz à memória e viva isso. Isso sim é a sua história, isso sim tem seu combustível que tem que estar enchendo o seu coração de esperança. Não somente as notícias ruins do dia a dia. Agora, o principal mesmo, traz à memória a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Nenhuma delas vai cair por terra, queridos, nenhuma delas. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ainda que muitas vezes a sua ira se manifesta contra as nações. É necessário que profecias se cumpram, porque senão a palavra de Deus seria mentirosa, mas ela é verdadeira. E Deus tem nos anunciado, nos avisado de geração em geração. E nós sabemos, entretanto, que ainda assim o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é a misericórdia do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, e bom é aguardar a salvação do Senhor. Então, queridos, vamos trazer à memória todas essas coisas que nos trazem esperança, as promessas da palavra do Senhor, as lembranças maravilhosas que a gente tem da nossa história, da nossa família, das pessoas que a gente ama, dos irmãos em Cristo, da igreja, e vamos assim trazer o nosso coração à esperança do Senhor, porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. É claro, enquanto isso, cada um se cuide, querido, tá? Cuide dessa questão toda que você já sabe. Saiu, higieniza bem as mãos, os pés, sabe? Lava com bastante água e sabão mesmo. Não toca em ninguém sem antes fazer uma boa higienização. Se você está no grupo de risco, fica em casa mesmo, é o melhor para você, é o mais seguro para você. Mas não deixa de viver, porque a gente tem a vida espiritual, queridos, mesmo dentro da sua casa. Você pode trazer à memória o que te traz esperança. E assim Deus te abençoe, amado. Estou com muita saudade e breve a gente vai estar se abraçando de novo, tá bom? Num grande culto de comunhão. Mas enquanto isso, traga à memória o que te dá esperança. Fique com Deus, amado, em nome de Jesus.